Marcos, capítulo 5, versículo 20. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilhavam. Amém? Glórias a Deus. Pode sentar. Essa história é a história de um endemoniado gadareno, em que Jesus mudou a história dele. Ontem eu estava analisando sobre essa história, o que Deus estava querendo falar comigo em relação a esse texto aqui, o endemoniado gadareno. O que acontece? Esse homem, todos aqui já conhecem essa história, mas a gente sempre tem algo novo do Senhor para poder ministrar em nós. Este homem, ele vivia uma vida, podemos dizer assim, que ninguém quer viver. Rejeitado, excluído, ninguém queria ele por perto, porque ele era um homem possesso de demônios. Tem pessoas que, por exemplo, tem gente que de repente enlouqueceu e a família começa a rejeitar e não procura uma solução para ele de uma maneira espiritual. Uma vez uma mulher estava conversando comigo e falando que o irmão dela, ele era normal, perfeitamente normal. E passou um período de tempo na fase dele de adolescência, de juventude, aliás, a mente dele perturbou-se. Então a família dele, a mãe dele pegou ele e internou ele. E todas as vezes que a mãe dele chegava lá neste lugar, ele olhava para a mãe e pedia: mãe, por favor, me tira daqui. E a mãe não tirava, a mãe voltava para casa. E isso passou 1 ano, passou 2 anos, e o mesmo processo. Toda vez que ela chegava lá, ele pedia: mãe, eu não quero ficar aqui, me tira daqui. E chegou um belo dia que ela olhou para ele e falou assim: eu vou tirar ele daqui. Ela pensou: eu vou tirar ele daqui. Passou muito tempo, ele não se recuperava, e ela percebeu que ele estava muito triste de estar ali. Então ela pegou e levou ele para casa. E quando chegou em casa, ela chamou um pastor para poder ir orar por ele. E aquele pastor falou que aquilo que estava acontecendo com ele era obra de bruxaria. E naquele dia ele manifestou um demônio, muito demônio, e oravam, repreendiam aquela obra de bruxaria sobre a vida dele. E fizeram ali então um período de oração sobre a vida daquele rapaz. E aquele demônio, aquela legião foi embora, e aquele rapaz voltou a ter uma vida normal. Então, se a mãe não tivesse se comovido, se compadecido daquele filho, de tanto ele insistir, de tanto ele pedir: mãe, me tira daqui. Porque naquela época só a mãe, ou o responsável, que poderia retirar dali de dentro. Assim conforme era o responsável que colocava ali dentro. Não é igual hoje, se a pessoa está querendo, tem que passar por um tratamento com química, né? Usuário de droga, por exemplo, ele só vai agora se ele quiser ir. Se uma pessoa é atropelada na rua, o bombeiro só vai prestar socorro se a pessoa aceitar o socorro. Ainda está desse jeito agora. Uma vez um rapaz caiu endemoniado na rua, ataque epilético na rua, e todo mundo em volta dele, e aquele rapaz agoniando daquele jeito. Então eu cheguei perto dele, coloquei a mão, expulsei aquele demônio. Depois fiquei o pessoal até fez um comentário depois, né, que no centro da cidade é aquilo, você faz alguma coisa, as pessoas veem, né, e eles fazem o comentário. Depois foi feito o comentário. Então ali eu estendi minha mão, coloquei a mão na cabeça daquele homem e falei: demônio do inferno, solta ele em nome de Jesus e vai embora. E aquele demônio saiu. Aí nesse período já tinham ligado para o bombeiro chegou na hora. Então aquele rapaz já tinha recuperado a consciência dele. E eu falei para ele: agora você vai para o bombeiro. E ele então, o bombeiro perguntou: você aceita o atendimento? Você aceita ir com a gente até o hospital? E eu fiquei olhando e falei: Senhor, se a pessoa não está na sã consciência, como que ela vai falar se ela aceita ou não? Não é verdade? Então tem coisas que a gente tem que analisar. Até onde a pessoa está consciente para falar. E o caso desse rapaz, ele tinha uma consciência que ele precisava de ajuda. A ajuda dele, desse que estava manicômio, era o quê? Era que a mãe dele ouvisse e ele arrancasse ele dali de dentro. Agora você para analisar se essa mãe nunca tivesse tirado aquele filho dali de dentro.
que na mesma proporção de uma pessoa na qual chegou uma fase já de juventude, ele simplesmente começou a pirar. Me falaram que foi após um acidente que ele tinha passado. Ele estava normal, com a sua vida normal, mas naquela fase de juventude ele entrou em colapso e a família pegou e colocou no manicômio. E a família ia lá de vez em quando visitar, até que chegou um ponto que ninguém mais foi visitar. E não se sabe até hoje notícia se morreu, se permaneceu louco, se endireitou, ficou aquela história sem notícia. Então, irmãos, a gente precisa olhar para aqueles que estão necessitados e dar o nosso melhor. É isso que dentro dessa história desse demoniado gadareno, que Jesus está tentando, Jesus está nos mostrando que a gente tem que fazer a nossa parte. Independente do estado que a pessoa esteja, você tem que se lançar para ajudar. O porquê? Porque esse homem aqui dessa história, ele vivia em sepulcro, ele vivia subindo pelos montes. Então, endemoniado, ele ia fazendo coisas que as pessoas que estavam em volta dele, que estavam na vizinhança, ninguém queria mais ele perto, nem mesmo a família. Agora você imagina para esse homem comer, esse homem tomar banho, esse homem fazer qualquer coisa desse tipo. Ele não tinha como fazer. Uma, que ele não tinha o apoio que ele precisava. E outro, é que ele não tinha consciência. Por quê? Porque ele estava possesso. Ele estava endemoniado. Ninguém ali levantou a mão e expulsou aquele demônio da vida dele. Ninguém se compadeceu dele, a ponto de que ele precisou ter um encontro com Jesus para conseguir a tua libertação. A palavra vai nos dizer que esse homem ele vivia todo cortado pelas pedras. Por quê? Porque ele subia nos montes, ali mesmo ele se cortava todo. Esse homem ele era acorrentado e colocado nele grilhões, e ele fazia aquilo como se fosse farelos. Por quê? Pela força demoníaca que estava sobre ele. Então ele conseguia quebrar até mesmo as correntes. Aí você imagina como que vai trancafiar um homem desse se ele está endemoniado desse jeito. Nada segurava ele. Aí até que um dia, quando Jesus se aproxima dele, aí os demônios começam logo a falar. Já veio nos perturbar? Porque o demônio já sabia que Jesus ia botar ele para correr. Então, quando a gente chega num lugar que a gente vê que o demônio está querendo fazer gracinha naquela casa, o demônio está querendo fazer gracinha naquelas vidas, eles têm que olhar para nós e ver Jesus em nós. Aleluia. Eles têm que ver o brilho do Senhor na nossa vida. Aleluia. Aí, quando a gente abrir a boca para expulsar esse demônio, ele tem que bater em retirada. A autoridade do Senhor está sobre a nossa vida. Aonde a gente colocar a planta dos nossos pés, o Senhor tem nos dado. A autoridade do Senhor tem colocado nas nossas mãos para a gente estender e profetizar. Então a gente não precisa temer nem tampouco se intimidar, mas fazer aquilo que o Senhor já nos explicou para fazer, já nos ensinou como fazer. Aleluia. Então aqueles demônios olham para Jesus e começam a querer ter uma conversa com o Senhor. Aí Jesus pergunta para ele: quem é você? E ele fala: legião. Quer dizer, não era um só, mas era uma legião de demônios que estava sobre a vida daquele homem. E quando Jesus dá uma ordem para ele sair deles, ele pergunta para Jesus: mas eu posso então entrar naqueles porcos que estão ali? Você já percebeu que o demônio, ele às vezes precisa de um corpo quente para ele agir? Às vezes ele aparece como um vulto, um fantasma que você viu, uma voz que você ouviu, mas às vezes ele entra num corpinho quente sim, principalmente quando dá legalidade para ele, principalmente quando dá brecha para ele, ele entra e bota o estado daquela pessoa tão terrível que nem a família acredita mais que vai ter jeito, que é o caso deste homem aqui, dessa história aqui. Aí então o demônio perguntou: posso entrar naqueles porcos que estão ali? E Jesus então libera para ele entrar naqueles porcos. Mas só que quando aquele demônio entra naqueles porcos, ele traz também um grande prejuízo para aquela cidade, porque a palavra vai nos dizer que era mais de 2.000 porcos que estavam ali, e aqueles demônios levou todos eles ao precipício e jogou lá embaixo do mar. Então você para analisar o tamanho do prejuízo que aquele povo levou. E quando aquela população que estava ali, aquele povo que estava ali, os donos dos porcos também, o que eles fazem? Quando eles veem aquilo, eles saem correndo. Sai correndo e vai para a cidade, passa a notícia
notícia para a cidade, então a cidade todinha vem até onde Jesus está. E quando eles chegam ali onde Jesus está, aquele homem já está tão transformado que ele já está tendo uma conversa até com Jesus. Sentadinho, limpinho, arrumadinho. Não tem que você pega um mendigo na rua, você dá um banho nele, vai tomar um banho, bota uma roupinha nova nele, corta o cabelo dele. Você olha, você vê um novo homem, uma nova mulher através daquilo ali. Foi assim que Jesus fez com esse homem aqui, com esse demoniado gadareno. Jesus agora transforma a vida dele, até a aparência dele é mudada. Eu me lembro que logo assim que eu entrei com o evangelho e eu caí endemoniado dentro da igreja, gente, já morrou. Então ali eu fiquei meio assim mesmo. Eu chegava lá, já botava uma calça comprida, já botava uma blusa aqui no bolso, né? Eu gostava dos decotes, aquela coisa toda. Aí agora eu comecei a mudar, botando mais blusa, por quê? Porque eu sabia que eu entrar ali eu ia cair endemoniado, porque eu estava naquilo direto. Então eu não sabia quando que eu ia ter a minha libertação. Por mais que eu clamava, eu pedia, estava desespero, mas eu não sabia quando que ia acontecer. Aí então eu já entrava prevenido, porque eu sabia que eu ia cair, eu sabia que eu ia aprontar, eu não, os demônios iam aprontar, porque é assim que o demônio faz. Ele chacoalha a vida da pessoa. Aí teve um irmão que quando eu consegui a minha libertação, quando Deus me proporcionou a minha libertação, aí o que aconteceu? Um irmão, um senhorzinho, ele usava o óculos, usava uma lupa também, porque ele não enxergava quase nada, tanta deficiência que ele tinha na vista. Aí um dia ele virou para mim e falou assim: você é aquela irmã que caiu endemoniada aqui? Porque ele não conseguia mais identificar o meu rosto. Por quê? Porque Deus transformou. Quando a gente está no mundo, quando a gente está com aqueles demônios, todo mundo dado em cima, o que acontece? Tua fisionomia é uma. Mas quando você aceita Jesus, o teu brilho, o brilho do Espírito Santo de Deus na tua vida, transforma você em outra pessoa. Aí você se torna uma pessoa bonita, uma pessoa sadia, uma pessoa saudável, uma pessoa alegre, uma pessoa que contagia, as pessoas olham para você, quer estar perto de você, quer abraçar você, fala que você está cheirosa, você está bonita. Por quê? Porque é o brilho do Espírito Santo, é o perfume de Jesus sobre a nossa vida. Não tem gente que fala assim: você está com um perfume diferente. Às vezes é o mesmo perfume, fica achando que você está com um perfume diferente. É o perfume de Jesus Cristo que está sobre a nossa vida. Uma certa vez um irmão virou para mim e falou assim: tem algo diferente em você. Eu falei: é, irmão? Você tem algo diferente. Mas que algo você? É algo diferente em você. Eu não sei o que é. Eu falei: se você não sabe o que é, então não vai ser eu que vou contar. Por quê? Porque a gente entra num propósito do Senhor, aí as pessoas começam a olhar, começam a ver algo diferente, mas não sabem o que é. É você e Deus. Eles só estão vendo que tem uma mudança, mas não sabem o que é. É você e Deus. Glórias a Deus. Aleluia. Aí agora ali está aquele homem conversando com Jesus, batendo o maior papo com Jesus. Aí as pessoas chegam, aquela população toda daquela cidade, aí vem aquele homem sentado ali, aí começam a falar para ele: olha só, você é aquele que estava endemoniado por aqui, você é aquele que andava pelos sepulcros, as pessoas tinham medo, você é aquele que ficava correndo aí pelos montes, você é aquele que estava todo ranhado, todo ralado, todo cortado, porque os demônios estavam sobre a tua vida. Aí você encontra com Jesus, você é liberto, e o demônio ainda vem dar prejuízo para a gente. Os demônios matam todos os nossos corpos por causa de você. Aí quiseram expulsar aquele homem daquela cidade. E juntamente expulsaram Jesus de Nazaré, porque achou que Jesus chegou ali para trazer um prejuízo, achou que a libertação daquele homem trouxe um prejuízo para eles. Ninguém bateu palma, ninguém ficou alegre, porque Jesus libertou aquela vida. Por muitas vezes nós nos colocamos nessa posição, quando a gente vê um irmãozinho entrou na igreja, nem todo mundo vem e abraça ele, não, nem todo mundo vem e fica feliz porque os grilhões dele caiu, não. Às vezes só os obreiros que vai e abraça, o resto ninguém não dá nem a parte quando a pessoa sai. Então o que acontece? Deus está falando, quando a gente vê o milagre acontecendo na vida da pessoa, nós precisamos também abraçar essa pessoa e dizer para ele que Jesus é bom, Jesus salva, Jesus liberta, e é para agora ele passar a confiar no Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Aleluia, louvado é o nome do Senhor nosso Deus. Aí agora quiseram botar Jesus para fora, e este homem também. Aí esse homem, né, logicamente, ele vendo Jesus fazer aquela maravilha toda na vida dele, ele pensou logo: não, Jesus vai sair daqui porque estou mandando ele embora, eu vou junto. Até eu, se eu estivesse lá naquela época sabendo que Jesus era aquele que fazia um grande milagre,
Primeira coisa que eu ia fazer, que eu penso assim, que eu quereria fazer, era o quê? É ir atrás, eu vou seguir ele. Ele tem milagre, ele tem prosperidade, ele tem vida, tem salvação. Você acha que eu ia querer? Eu ia querer, eu acho que sim. Aí esse homem quis ir atrás de Jesus. Ele falou assim, não, você não vai comigo não. Você vai voltar para a tua casa e dar o teu testemunho. Olha que forte, gente. Volta para a tua casa. Sabe o que Deus está falando com a gente hoje através dessa palavra? A gente tem que dar o nosso testemunho dentro da nossa casa. A gente tem que dar o nosso testemunho no meio da nossa família, no meio da nossa parentela. É lá que nós temos que dar o nosso testemunho. Dar o testemunho na igreja é mole. Dar o testemunho aí na casa de amigo é mole, na casa do irmão é mole. Agora dentro da tua casa, na tua parentela, na tua família, então é difícil dar o testemunho. Aí eu quero ver, Jesus vai lá, mostra agora, dá o teu testemunho, vai lá e fala o teu filho da tua vida, vai lá e conta o que você vai ser daqui a partir de agora, a mudança, tudo que você perdeu que o diabo roubou, a legião levou, agora eu vou trazer para você em dobro. Vai lá porque tem bênção para você. Você pode conseguir analisar isso? O que nós estamos sendo dentro da nossa casa? O que nós estamos aparentando ser dentro da nossa casa, no meio da nossa família, no meio da nossa parentela, no meio para os nossos vizinhos poderem ver? Porque às vezes o nosso vizinho só está vendo o que dentro da nossa casa? É briga, contenda, confusão, bate-boca, mas o vizinho não está vendo você e tua família orando, louvando, engrandecendo o nome do Senhor. Então a palavra hoje nos deixa aqui esse baita desse puxão de orelha. Qual é o nosso testemunho? Aí você imagina agora a história desse homem, ele voltando para casa. Todo mundo sabia o estado que ele